Olá, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Como toda semana, estamos aqui compartilhando a resenha de um livro para ajudar tanto no conhecimento quanto na sua evolução. E hoje vamos falar do O Mito do Empreendedor. Este livro muito bacana para quem quer empreender. Na verdade, o nosso intuito aqui com o nosso canal é trabalhar exclusivamente a mentalidade, mas trabalha a mentalidade para empreender ou para você evoluir, para você conquistar os seus propósitos, enfim. Se sua intenção é empreender, é montar um negócio, então assim, esse livro ele é bem específico, assim, ele trabalha bastante a fundo o que é empreender, o que é você ser técnico, o que é administrador. Então, assim, ele trabalha assim de uma forma bem ampla, mas bem específica para você que quer montar um negócio. Então, fica aí e confira essa resenha que está bem recheada de informações. É claro que tudo começa pela mente, né? Primeiro temos que trabalhar a nossa mentalidade. E depois de trabalhado, entendido realmente a nossa mentalidade, temos que colocar conhecimentos, né? Conhecimentos daquilo que nos interessa. Então, se você quer empreender, então agora é o momento. Várias dicas bem bacanas. E fala aqui também na capa assim, ó. Porque muitos negócios fracassam e o que você pode fazer para vencer? Então, tem várias dicas aqui. É muito conhecimento, é muita informação e com certeza, né? É um livro que assim que eu super indico, mudou muito, assim, expandiu muito o nosso conhecimento quando se trata de empreender e você montar um negócio. Então, assim, vale muito a pena conferir. Vamos lá. Então, mais de 80% das empresas que vencem os primeiros 5 anos fracassam dentro dos 5 seguintes. Isso é infelizmente um dado, né? Que é triste, mas é real. E por que que isso acontece, né? A grande maioria, né, esmagadora, né, as pessoas que vão abrir um próprio negócio, eles não estão dando atenção para a parte de buscar conhecimento. Eu quero montar um negócio, mas eu não me preocupo em buscar conhecimento específico. E muito deles vai à falência nos primeiros 2 anos. E aqueles que, porventura, passa de 5 anos, infelizmente 80% deles vão à falência depois de 5 anos. Para você ver a importância de buscar conhecimento. Então fica uma dica aí muito valiosa. Se quer montar um negócio, quer empreender, que eu acho super válido, vale a pena buscar conhecimento especializado dentro da área que você está almejando. Na verdade, o conhecimento é a base. Então, muitos pulam. Acho que o conhecimento é desnecessário. Não tenho Perca de tempo. tempo, né? Não tenho tempo Já vamos para. direto para a ação. Eu preciso fazer, eu preciso gerar dinheiro, eu preciso. Claro que tem que gerar dinheiro, mas o conhecimento vai sim facilitar você alcançar os objetivos. Então, se quiser que sua empresa mude você primeiro. Você precisa realmente. Ele dá umas dicas aqui bem legais, assim, são dicas que a gente vai abordar aqui, assim, surpreendente, assim, realmente fica aí até o final que você vai entender do que nós estamos falando e as dicas que são muito importantes. Aí ele diz aqui, não, o conhecimento técnico não é o único problema. A questão é muito mais complicada. Todo aquele que entra no mundo dos negócios leva em si 3 pessoas. Primeiro, o empreendedor, segundo, o administrador e o terceiro, o técnico. Para agravar o problema, as 3 querem mandar e nenhuma quer ser mandada. Afinal, abriram uma empresa para se livrar do patrão. E é nesse momento, então, que começa o conflito. E quando ele fala aqui dessas 3 figuras, né, ele quer dizer que é o seguinte, essas 3 figuras precisam estar instaladas na pessoa que vai abrir, ou seja, não estamos falando aqui de 3 personagens distintas. Essas três pessoas você precisa dominar, você precisa ser empreendedor, você precisa ser administrador e você também precisa ser o técnico, ou seja, o empreendedor
é aquele visionário, o cara que cria, que elabora, né? O administrador é aquele que vai gerenciar, né? E o técnico é realmente aquele que vai pôr a mão na massa. E o mais interessante, ele trabalha aqui com um método que diz assim, existe uma estratégia. Cada um desses 3 requisitos tem uma porcentagem para que você consiga entender e levar o negócio adiante. Você precisa entender isso a fundo. Qual a porcentagem do seu tempo que você vai entregar a cada um desses requisitos? Você sabe? Vamos Fica falar. aí que você vai entender perfeitamente. Daqui a pouquinho. E vai mudar a sua vida. Você precisa ter esses 3, porém você, quando está na sua empresa, você não vai exercer as 3 funções ao mesmo tempo, né? Você precisa aí gerenciar, delegar. Você vai ter que escolher um dos 3, olha isso. Vamos até o final do livro, vai ficar claro aí, até o final dessa resenha, vai ficar claro para você qual desses 3 você precisa ser mais, né? Então vamos lá, o empreendedor. O que o empreendedor é? A personalidade empreendedora transforma a condição mais trivial em oportunidade excepcional. O empreendedor é o visionário que existe em nós, o sonhador. O empreendedor vive no futuro, nunca no passado e raras vezes no presente. O empreendedor é o grande estrategista. Você começa a dar uma clareada, né? Então, assim, o empreendedor, ele é isso. Ele não está preocupado, né, na parte da técnica, na parte de executar. Ele não está preocupado com a parte de gerenciar. Ele realmente é um visionário, é um cara que está só olhando em criar, como criar uma estratégia. Então, é mais ou menos, ou seja, você precisa entender que sem esse visionário, a empresa ela não prospera. Então, toda empresa que prosperam, que realmente deixou um legado, ele tinha um grande visionário, ele tinha um grande empreendedor. Que ele está visando já lá no futuro. Se hoje a empresa é pequena, porque começa-se pequeno, né? E se a gente não tiver esse personagem, essa pessoa empreendedora, vendo, como eu me vejo daqui a 1 ano, como eu vejo essa empresa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E para isso eu preciso ter ideias, eu preciso ter criatividade, eu preciso fazer algo diferente para chegar lá. E se não tem essa pessoa empreendedora, aí só tem o técnico e o administrador, aí acaba não chegando ou atingindo aquilo que você quer. Então, a gente vai falando cada personagem ou cada pessoa aqui, vocês vão entender melhor. E vão entender também, né, qual é a razão e por que as empresas, na grande maioria, elas fecham. Então, vai ficar mais claro você identificar, se você já é empreendedor, você vai identificar quanto do seu tempo você está entregando em cada um deles. Então, é muito importante, porque se você entender isso, com certeza o seu negócio ele vai mudar e vai decolar, porque você precisa realmente identificar isso, essas personagens, quais essas personagens que você está gerenciando e quais as colocações dela que está mais forte em você. Então vamos lá, o administrador. A personalidade administradora é pragmática. Sem o administrador não haveria planejamento, ordem nem previsibilidade. Se o empreendedor vive no futuro, o administrador vive no passado. Enquanto o empreendedor quer controle, o administrador quer ordem. É importante, né? Ou seja, olha qual é o papel de cada um, né? Cada um da sua importância, e por isso, se você for só né? Só visionário, só empreendedor, e você não for administrador, será que você vai dar certo? Ou seja, você está só pensando no futuro. O passado você não está preocupado. Então, e o administrador serve para isso, para gerenciar, ou seja, para fazer essa organização. Então é muito importante entender essas personalidades. E o terceiro é o técnico. O técnico é gente que faz. O lema do técnico é: se quer bem feito, faça você mesmo. O técnico adora consertos. As coisas foram feitas para ser desmontadas e montadas novamente. Em vez de sonhos, realizações. Se o empreendedor vive no futuro e o administrador no passado, o técnico vive no presente. Ele gosta de ter o que fazer e de saber que as tarefas podem ser cumpridas. O técnico se sente feliz trabalhando,
mas só uma coisa de cada vez. Na opinião do técnico, pensar é desnecessário, a não ser quando pensa no trabalho a ser feito. Pensar não é trabalho. Pensar atrapalha para o técnico. O técnico não se interessa por ideias, interessa-se pelo modo de fazer. E aí, você está se identificando com algum desses? Qual deles você mais se identificou? Aproveita e deixa aí nos comentários se você já se identificou com algum deles. Então é muito importante também para a gente saber, né, que tipo de efeito está fazendo, que tipo de informações, né, se você está mais gostando aí com essas resenhas. Então vamos para os próximos capítulos. Em outras palavras, o empreendedor ele sonha, o administrador reclama e o técnico se preocupa. O técnico sabe que, se não fosse por ele, haveria muita gente pensando e ninguém realizando. Percebe-se? Então, assim, a gente tem atendido várias pessoas, né, vários amigos, vários colegas, a gente que nos procura para pedir informações, né? E, assim, infelizmente, a grande maioria deles, eles estão dividindo, né, ou seja, estão trabalhando essas personalidades de forma errada. E muito provavelmente, se eles não ajustarem isso, eles vão ou empatar ou a falência. Porque se você não equilibrar e não entender, né? Não entender cada um desses, a importância, e saber distribuir o seu tempo em cada um deles, você está fadado ao insucesso. Os três são importantes, né? Não dá para ter só um, porque um ajuda o outro, né? Isso, realmente. É uma equipe. Tem que entender isso, para que você consiga. É mais ou menos assim, para você entender um pouco melhor. Digamos que você vai montar um negócio, tá? Vai abrir uma pizzaria. Então você precisa do visionário, que é o empreendedor, você precisa do gerenciador, ou seja, do administrador, e você precisa do técnico. Quantos % dessas três figuras você domina? Quanto dessas três figuras você vai distribuir o seu tempo? Porque a grande maioria das pessoas que a gente tem conversado, eles invertem os papéis, eles focam mais o seu tempo no técnico, no operacional. Então, assim, será que sua empresa tem um administrador? Será que sua empresa tem um visionário, tem um empreendedor? Que para ela crescer, suponhamos que você queira abrir um negócio e queira que ele prospere. Então, para ele prosperar, se você não entender essa equação, você não vai prosperar. Então, mas você vai entender a partir de agora. E o técnico, ele vive no presente. E o administrador, ele olha para o passado. Que é importante. E o visionário, que é o empreendedor, ele olha para o futuro. Então, se você é só um apenas, só mais um desses três é o que mais destaca, então é os resultados que você vai ter como empreendedor, ou na sua empresa, ou na empresa que você trabalha. Só analisa, né? Tendo essas informações, já dá para ter uma... Analisa. É verdade, né? Sou mais técnico. Sou mais técnico, realmente... O visionário, ninguém pensa lá no futuro, a gente só vive o hoje mesmo, que é o presente. Então, analisa, é bem legal, ele traz essa metodologia desse livro, olha, assim, é bem bacana mesmo. Na verdade, ele tem uma metodologia, né? Ele chegou a uns números, e esses números, é interessante falar, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas assim, ele tem uma equação. Cada uma dessas personagens existe uma porcentagem específica. Se você entender essa personagem, ou seja, a porcentagem que cada um requer, né? Por isso fica até o final que você vai amar. Então você vai entender, cada uma dessas personagens existe uma porcentagem para que você distribua o seu tempo da forma correta para você ter sucesso. Então vamos lá. Infelizmente, nossa experiência demonstra que entre os que chegam ao mundo dos negócios, poucos são abençoados com tal equilíbrio. É um equilíbrio mesmo. O pequeno empresário típico é 10% empreendedor, ele é 20% administrador e 70% técnico. Olha a equação agora, né? Então, ou seja, qual é o método que ele trabalha? É 70, 20, 10. E em que cenário você se enquadra, né? Ele está falando aqui que essas pessoas que
realmente não têm sucesso, eles distribuíram essa equação de forma errada. Porém, se você distribuir da forma correta, que é 70% do seu tempo, sendo visionário, sendo empreendedor, 20% você é o gerenciador e 10% você é o técnico, o cara que põe a mão na massa. Então, veja bem, se você está chegando na sua empresa hoje, durante o seu dia, né, o período que você fica na empresa, 70% do seu tempo, você faz o quê? Você está sendo empreendedor? Está sendo visionário? 20% você está sendo gerenciador, o cara que está gerenciando ali? E 10% está realmente colocando a mão na massa? Então, será que é isso? Faça aí uma reflexão. Se for isso, parabéns, você está no caminho certo. Se não for, a dica é: busque mais conhecimento. E esse livro é uma excelente dica para você. Com certeza vai trazer muita informação aí que vai te ajudar muito. Esse livro aqui a gente indica mesmo. Então ele fala assim, uma empresa voltada para empreendedorismo, sem um administrador para pôr a casa em ordem e um técnico para fazê-la funcionar, está fadada à morte precoce. Acabei de falar. Então, assim, é buscar esse equilíbrio, entender qual é o método 70, 20, 10 e realmente aplicar esse método. Essas pesquisas que foram feitas, eles chegaram à conclusão que a grande maioria, né, que pelo menos das pessoas que foram pesquisadas, realmente eles aplicavam esse método. Essas grandes empresas, essas grandes franquias, eles usam muito isso assim. Se você observar, você lendo esse livro, você vai entender que tem muitas histórias aqui que ele aborda histórias de pessoas que começaram a empreender e ele vai aconselhando, ele vai explicando o que a pessoa tem que fazer. Então são histórias assim muito aprofundadas que traz muita informação. Não dá para a gente passar isso numa resenha. Então a nossa sugestão é que realmente você compre e leia esse livro para que você consiga assimilar melhor. Porque só numa resenha dá para captar? Sim, com certeza você vai aprender bastante coisa. Mas a leitura, né, na verdade, você precisa estudar esse livro, não apenas ler, como eu costumo falar. Com certeza vale a pena o tempo investido e vai ser muito importante para a sua evolução. No final, eu vou deixar aqui na descrição o link deste livro, se você quiser mais informações, vai estar lá. Olha, para entender por que, vamos examinar as 3 fases do crescimento de uma empresa: infância, adolescência e maturidade. Aqui ele também trabalha essas 3 questões, né? Quando você abre a empresa, você está na infância, né? Quando você está começando a dar os primeiros passos, quando você começa a contratar, né? Começa a buscar funcionários, buscar colaboradores, você está saindo da infância para a adolescência. E lógico, por último, né? Que aí já é um estágio bem mais avançado, você está na fase adulta da empresa. Então ele trabalha aqui, ele explica direitinho quais pré-requisitos, né, que em cada uma dessas fases você precisa fazer para que sua empresa, para que seu negócio realmente venha passar de fases até chegar à fase adulta. É bem interessante. Então, durante a infância, o empresário é a empresa. Vê-se pelo nome Cantinho do Joey, gráfica do Tommy, comidinhas da Mari, de modo que o freguês não se esqueça de quem é o chefe. Com sorte, tanto esforço, tanta preocupação, tanto empenho, logo começam a dar frutos. E o que o empresário faz? Esforça-se, trabalha ainda mais, dedica mais tempo e energia. Se eram 12 horas, passam a ser 14 horas. Não há ninguém no mundo que consiga fazer tudo sozinho. A infância termina quando o empresário reconhece que não pode manter o tipo de gerenciamento que vinha adotando, que tem de mudar se quiser sobreviver. Quando isso acontece, quando o empresário cai na real, muitas empresas acabam. Quando isso acontece, a maioria dos técnicos fecha as portas da empresa e vai embora. Os outros passam para a adolescência. Percebe-se? É aí que separa os adultos das crianças, né? Nós costumamos falar. Mas se você chegou até essa fase, está passando para essa outra fase, então você está indo para a adolescência. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, dos empreendedores, são barrados, né? Ou seja, fecham, param nesse período, nessa transição. Ou seja, por que eles fecham? Vamos analisar. Porque realmente eles não entenderam o método. Com certeza, se eles não fizeram a lição de casa, se eles não distribuíram o tempo dele
para o administrador e para o visionário, para o empreendedor, se eles não fizeram, não distribuíram isso, se ele ficou só na parte técnica, só na parte operacional, ele não vai realmente prosperar. O que acontece? Ele enche de serviço, não consegue dar tempo, dar conta do serviço e não tem ninguém para gerenciar, e não tem ninguém para ser o visionário. E aí ele é fadado ao insucesso, ele vai fechar. Porque aí o que acontece nessa hora? Ele vai adquirir um colaborador, não sabe nada de gestão de pessoas, nada de gestão, muito menos de empreendedorismo. E aí? Tem problema? Vai ter problema. E com certeza a empresa vai fechar as portas por falta de gerenciamento, falta de administrador. Por isso, então se você entender, né, realmente entender que você precisa de um gerenciador, um gerente, você precisa ser um visionário, você precisa ser um técnico, os três juntos e fazer essa equação aí, 70, 20, 10, com certeza. Por isso que você vai prosperar. Se você entender essa equação, é infalível. Se quer trabalhar em uma empresa, arranje um emprego na empresa dos outros, mas não vá trabalhar na sua. Percebe? O que ele está falando aqui? Ou seja, você não pode ser o técnico mais que 10% do seu tempo. Ou funcionário da sua empresa. Você acaba sendo funcionário. E se você está, imagina o seguinte, se você 70% do seu tempo, você está fazendo a mão de obra, fazendo a parte técnica, a parte operacional, quem está gerenciando? Quem está sendo o empreendedor da sua empresa? Ninguém. Então logo ela está fadada ao insucesso. Aconteceu esses dias, como eu acabei de falar no começo desse vídeo, nós entendemos um rapaz, um casal, e realmente ele estava pecando aí. Ele trabalhava assim 12, 13 horas por dia, e olha o que ele fazia. Ele falou, quando eu falei essa equação para ele, ele falou, eu acredito que eu devo estar entre 80% e 90% sendo técnico. Eu falei, então, infelizmente, se você não mudar isso, você vai falir. E infelizmente ele está passando por problemas financeiros e acho que vai ter que desfazer do negócio. Por quê? Porque não é que o negócio não dá certo. Foi o que eu expliquei para ele. Eu falei, mas esse negócio não dá certo e tal. Eu falei, dá. Você conhece alguém que tem esse negócio que deu certo? Conheço. Então não é o negócio, é a forma que você faz o negócio. Porque se o negócio, alguém fez e deu certo, e você tem o mesmo ramo de atividade e não está dando certo, não é o negócio. Então logo você tem que identificar que é você que está fazendo o negócio de forma errônea. Então fica aí realmente uma observação para você fazer essa análise, se você se enquadra nessas equações. Mas agora você está tendo as dicas certas e agora você vai acertar. Vai. Não vai mais errar. Então, se a empresa depende de você para tudo, você não é um empresário, é um empregado. É interessante, né? Eu já conversei com alguns clientes meus, algumas pessoas que nos procuram, e falam, eu quero ser empreendedor. Tá, você sabe o que é ser empreendedor? E você ser a diferença de você empreender e você ser um prestador de serviço? Porque muitas das pessoas, muitas das vezes, acham que vai montar um negócio e sou empresário. E aqui não estou falando de ser empresário e você abrir um CNPJ, não essa parte burocrática, mas a parte realmente técnica, a parte operacional. Quando você se acha um empresário e você está 70, 80, 90, 100% do seu tempo fazendo a parte técnica, ou seja, será que você é um empresário? Ou você é um prestador de serviço? Então aqui ele deixa bem claro, você ser um empresário e você ser um prestador de serviço. Existe uma grande diferença. Então se você é um prestador de serviço, você realmente procura uma empresa, vai trabalhar de funcionário, porque você não vai prosperar. Porque não é isso que vai fazer você prosperar. Não é você trabalhando 90%, 100% do seu tempo que vai fazer você prosperar. Você precisa gerenciar o seu tempo, de entender agora, a partir de agora você vai entender, né, qual é a diferença e o que vai requerer o seu tempo para você saber gerenciar e administrar e prosperar. E muitos erram porque não tem o conhecimento, né? Nem por maldade, nem por, não, eu quero ser o técnico. Não, realmente as pessoas não sabem. Então, com essa clareza, porque esse livro aqui, ele traz clareza, porque ele mostra direitinho, isso são pesquisas comprovadas. Porque se você é um empreendedor e você tá na parte técnica, você acaba perdendo. Tenho até um exemplo para dar. Eu fui numa pastelaria
e tava ali as pessoas, os técnicos, né, os funcionários, né, vamos dizer assim, eram os funcionários. E a gente, né, não gosta de cebola, então eu sempre peço vinagrete sem cebola. E eu já tinha ido umas 4 ou 5 vezes nessa pastelaria. E eu sempre perguntava, porque eu não lembrava se eu já tinha feito essa pergunta, né, que eu sempre pergunto, onde eu vou eu pergunto, né, o vinagrete de vocês tem cebola? E aí nessa pastelaria eles falaram, sim, tem cebola. Eu falei, que pena, então não quero. Aí o dono chegou nesse momento, o dono da pastelaria. Aí ele falou assim, mas você pode montar pra ela sem cebola. Na mesma hora, aí a funcionária, é verdade. Pode montar sem cebola. Ele falou, então, você tava falando pra ela que não podia. Aí depois ela até disfarçou, mas tem que pagar. Eu falei, não, tudo bem, né? A gente paga, mas eu quero sem cebola. Ela disse, não, dá pra fazer. E eu já tinha ido lá umas 5 vezes, eu sempre fiz essa pergunta e eles sempre falaram que não tinha. Tá vendo? Olha só, aí é uma coisa pequena, simples, né? Mas se o dono não tivesse chego naquele momento e ele estivesse lá dentro da cozinha lá, na parte técnica. Eu tava ali na recepção, na parte do atendimento. E ele tava ali andando pelo salão. Então ele percebeu. Olha a importância, né? É tão simples isso, mas na hora que eu bati o olho, eu falei, nossa, esse cara vai longe. Essa estratégia, ele entendeu a estratégia, ou seja, o tempo dele não está lá dentro fazendo a parte técnica, ele está gerenciando, nessa hora ele está sendo gerente, ele está gerenciando, ou seja, 20% do seu tempo você precisa gerenciar. Gerenciar o quê? É estar realmente de olho no atendimento, como é que essas pessoas estão sendo atendidas, se falta alguma coisa. Isso é a parte de gerenciar. É diferente de você estar lá dentro, né, pôr a mão na massa e não está vendo o que está acontecendo no seu salão. Só que aí você esquece que você não é o funcionário, você é o dono do negócio. Como que você vai prosperar se você está na parte que você deveria estar gerenciando ou sendo visionário ou empreendedor, você está fazendo a parte técnica? Como que o seu negócio vai prosperar? Então fica a dica, se você está 80%, 70%, enfim, a quantidade acima de 10% do seu tempo fazendo a parte técnica e você quer prosperar, para, analisa, revê esse vídeo várias vezes para você entender, né? E a nossa sugestão é realmente compre esse livro. E tem muitos outros, e tem muitos outros também que trabalham a parte de empreendedorismo, ensinando como você empreender, porque você só vai empreender, você só vai crescer se você tiver mais informações. Não adianta, infelizmente, as pessoas não investem tempo em buscar conhecimento, mas está o segredo, se você buscar conhecimento, você vai prosperar. Em um outro lugar também que nós fomos, que foi o inverso aí, a gente foi num chá da tarde, aí a gente chegou, né, tinha uma fila para entrar porque era mês de férias. E aí a gente chegou e a menina falou assim, tem fila de espera. A gente, vai demorar? Assim, não, coisa rápida. Eu falei, então tá bom, a gente vai esperar. Aí ficamos parados lá, tipo, já tava uns 10 minutos, né? Aí começou a chegar mais pessoas. E aí começou a acumular, essa fila de espera já não ia mais demorar 10, 15 minutos, para quem estava chegando já ia demorar quase 1 hora. E aí a gente falou, nossa, onde será que tá o dono? É um lugar super legal. Aí eu falei assim, nossa, onde tá o dono? Aí eu fui perguntar para ela, assim, quem é o dono ou responsável aqui? Ela falou assim, ela tá lá na cozinha. Falei, nossa, mas não dá pra ela vir aqui pra gente conversar com ela? Disse, não, que ela tá, tipo, ela tem técnico, né? Tem que tirar essas pessoas que estão atendendo lá, né? Ela tem que liberar as pessoas lá pra poder o pessoal entrar. Então, olha só, se tivesse uma pessoa, um visionário vendo, ou um gerente vendo ali, olha, não, poder contratar mais pessoas no tempo de férias, então, porque não... É interessante desse lugar, né? Essas coisas assim, até dói, que quando a gente trabalha com isso, é muito nítido pra gente identificar já. Falei, nossa, esse espaço aqui, como está sendo mal aproveitado, espaço físico. Tanto lugar, se tem tanta gente na fila esperando para ser atendido, né? E se você é o empreendedor, com certeza, se você estivesse ali olhando aquela fila, as pessoas chegando e indo embora, gente, é desperdício de dinheiro. As pessoas chegam, tá mal fila, vão embora. Quantos não foram embora só naquele período que nós estávamos ali? Então, se tivesse ali um gerente, ou um administrador, ou um visionário, com certeza ele já tinha criado estratégia de montar mais mesas, de melhorar o atendimento. Porque então, faltou o quê? Tinha espaço para montar mais mesas. E faltou o quê? Faltou o dono, faltou o visionário, faltou o gerente. Estava onde esse povo? Ou seja, onde estava o dono, que tem que ser o dono? Estava onde? Na parte técnica. E infelizmente, ou seja, dificilmente ele vai prosperar. Pode até que se ele buscar mais conhecimento, sim, mas
Que pena, né? Dói, isso até dói. Dá vontade de ir lá pegar ele assim, vem pra cá, criatura, é aqui, vai aqui, fica aqui na frente, pelo amor mas de por isso, Deus. tá vendo? É por isso que é legal a gente ter o conhecimento. Às vezes ela nem sabe, não sei, mas enfim. Eu fiz até questão de perguntar onde que tava o dono, o responsável, e aí tava lá na cozinha. Infelizmente. Então, a adolescência da empresa começa no momento em que você decide pedir ajuda. Toda empresa que se mantém deve passar pela adolescência. É impossível. Você também tem pessoas que erram muito. Eu quero montar um negócio, mas eu quero começar grande. O que você entende desse negócio? Você entendeu o método? Você sabe o que é empreender? Você sabe que existem essas três figuras no ser humano? Você detém ela? Você conhece isso? Não conheço. Só tem um dinheiro e quer empreender. Desculpa, você vai quebrar a cara. Então, começar grande, eu costumo falar isso porque assim, ó, teve muitas figuras aí, muitas personagens, muitas empresas que cresceram, né, e pegaram do zero, né? A gente vê a história da Apple, vê a história da Coca-Cola, a Microsoft, os caras começaram numa garagem, olha isso. Então eles começaram bem pequenininho, realmente pequeno. E por que eles cresceram? Será? Qual foi a estratégia que eles cresceram? Aprenderam isso, eles aprenderam a gerenciar essas três figuras importantes dentro do empreendedor, né? Ou seja, o técnico, o administrador e o empreendedor. Se você não tem isso claro para você e qual papel cada um deve exercer, você não vai prosperar. Você precisa entender isso. Vamos lá. Em toda empresa existe um momento crítico, quando o empresário contrata o primeiro empregado. Aí quer dizer o quê? Nesse momento você está sendo o técnico. Se você for o técnico, realmente é um grande problema, porque você vai aprender, né? Ou pelo menos você vai lidar com pessoas, e se você não tem uma boa gestão de pessoas, ou seja, que é a parte do administrador, você começa a criar, o seu negócio começa a virar de um sonho, passa a se tornar um pesadelo, porque agora você vai... eu vou crescer, que legal. Você entende de gestão de pessoas? Você entende? Não. Então, é um grande problema. Seu sonho vai se tornar um pesadelo. É um desafio, mas por isso que assim, erram por não ter conhecimento. Ou acho que abrir uma empresa, só abrir, é uma pena, porque às vezes a gente estava até conversando com uma outra pessoa também, que ele queria abrir uma empresa porque ele tinha um dinheiro. Tem o dinheiro, mas ele não tinha o conhecimento e aí dá dó, porque a gente percebe que a pessoa vai perder, aí parece assim, nossa, tá me jogando praga. Não, não é. É nítido, porque se a gente não tem o conhecimento, a gente vai errar. É só por muita sorte, para quem acredita na sorte, deu certo. Né? É interessante, teve outro caso também, nós atendemos, que a pessoa veio até nós e perguntou, mas eu quero empreender e tal. E aí fiz algumas perguntas para ele, tivemos um bate-papo bem interessante. E aí eu percebi, ou seja, nessa hora do bate-papo, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo aqui uma filtragem, né? Identificar que tipo de programação essa pessoa tem, que tipo de conhecimento que essa pessoa tem, o como essa pessoa está aberta a buscar mais conhecimento. E aí realmente, depois dessa conversa, né, nós percebemos, né, nós fizemos essa filtragem aí, percebemos que realmente ele não estava preparado para empreender. E aí ele veio com uma pergunta maravilhosa, e aí, o que você acha que eu devo fazer? Respirei fundo, falei, sinceramente, vai estudar. Não tem outro caminho para você, vai estudar. Aplica seu dinheiro e vai estudar. Pega seu dinheiro, aplica ele e vai estudar. Se você não fizer isso, quiser empreender, que a grande maioria das pessoas tem essa formação, né? Essa vontade de querer empreender, tá tudo bem por isso, não tem nada de errado você querer empreender, você ter essa formação, só que não pode atropelar o processo. Se você quer empreender, que é super válido, mas se você não tem informações, vai estudar, é a nossa sugestão. Foi o que eu falei para ele, desculpa mas eu não posso te ajudar, sim, a empreender não, posso te ensinar a como você mudar a sua programação, a você estar aberto para buscar novas informações dentro do que você quer empreender. Ele também não sabia nem que ia empreender, então você estava muito aberto, muito vago. Então, não estava claro, né? Vai estudar, que é o melhor caminho.
Mas preste atenção, quanto mais o dono faz, menos faz os funcionários. Quanto menos faz os funcionários, mais o dono se convence de que precisa fazer tudo. Você entendeu essa equação? Ou seja, quanto mais você está fazendo, né? Ou seja, quanto mais você está fazendo, ou seja, fazendo a parte técnica, né? Mais você precisa entender que o negócio não vai dar certo assim. Quanto mais você está dando o seu tempo, né, dentro da parte técnica, mais você está fadado ao insucesso. Essa é a equação que a gente vem falando desde o começo. Você precisa gerenciar melhor o seu tempo. O limite do técnico é determinado pela quantidade de tarefas que ele consegue cumprir pessoalmente. O limite do administrador depende do número de técnicos que ele consegue supervisionar efetivamente ou de quantos gerentes subordinados é capaz de organizar para um esforço produtivo. O limite do empreendedor está ligado à quantidade de gerentes que convence a trabalhar em busca da visão dele. Entendeu? É uma equaçãozinha básica. Se você está mais no seu tempo fazendo a parte técnica, você não vai conseguir gerir. E se você está gerindo, você tem que entender que o seu tempo precisa também estar mais para a parte do empreendedor. A maturidade, a terceira fase do crescimento da empresa. A empresa madura sabe como chegou ao ponto onde se encontra e o que deve fazer para chegar aonde pretende. Empresas como McDonald's, Federal Express e Disney não ficaram maduras, elas começaram assim. Simples assim, né? Que a gente está acabando de falar. Então essas empresas não começaram grandes, elas entenderam, né, a metodologia para hoje se tornarem grandes. Com certeza foi uma das empresas assim foram pesquisadas muito a fundo e claramente eles usaram esse método, né? Está muito nítido que eles usaram esse método e por isso se tornaram grandes. Não é por acaso, não é na tacada de sorte, é realmente estratégia. Você precisa realmente entender a estratégia correta. O empreendedor entende que sem uma visão clara do cliente, nenhuma empresa pode ser bem-sucedida. Se você não entende identificar, né, ou seja, o cliente adequado, o ambiente adequado, esse livro ele realmente trabalha assim, dá muito amplitude, essa é a palavra que estava faltando. Então assim, aqui para frente ele fala assim, uma estratégia que você deve saber, assim, ele dá específico, né, alguns requisitos que você precisa identificar e conhecer para você realmente fazer aí um negócio decolar. Como criar uma empresa que funcione sem você? Como afastar-se da empresa para viver mais plenamente? Então, isso é um desafio que nós já enfrentamos com alguns clientes e a grande maioria deles, principalmente quando é médio, pequeno, eles não se veem fora da empresa. Mas por quê? Porque eles estão fazendo a forma errada. Eles estão fazendo a parte operacional e logo, se eu estou fazendo a parte operacional e se eu saio desse ambiente, quem vai fazer? Então, por isso que existe uma diferença entre você ser um empreendedor e você ser um prestador de serviço. Então, é uma grande diferença. Não confunda. Se você é um empreendedor, você precisa gerenciar o seu tempo. Você tem que estar na parte da gestão e não na parte técnica. Senão você não vai ser um empresário. Você vai ser um empreendedor. Você vai ser um prestador de serviço. Então, já se disse, e eu concordo, que grandes empresas não são criadas por indivíduos extraordinários, mas por gente comum que faz coisas extraordinárias. Essa frase realmente assim, mexe com as minhas entranhas, né? Quando você entende, né, que as grandes empresas não tinham grandes figuras, né? Ela tinha pessoas realmente que faziam serviços de formas extraordinárias. Elas não eram extraordinárias. Percebe? Existe uma diferença entre você ser e você fazer. Então assim, eles faziam da forma correta. O segredo é esse. Não queira ser, mas sim fazer da forma correta. E você fazendo isso, não tem como dar errado. Então, a palavra de ordem aqui é clareza. Então, quanto mais claro tiver para você, ou seja, quanto mais claro o que você vai fazer, se você entende disso,
você vai abrir um negócio, o quão você entende desse negócio, quanto você conhece da parte técnica, da parte de administração, ou seja, a parte de gestão de pessoas. Se você vê um negócio e você quer montar um negócio, você se imagina fazer um negócio grande, beleza, tá tudo bem por isso, você quer crescer? Maravilha, tá. Você entende de gestão de pessoas? Não, não entendo. É só você fazer a parte técnica. Vai estudar a gestão de pessoas. O que você entende de visionário, de empreendedorismo? O que você entende? Nada. Vai estudar. Não quer dizer que você tem que barrar os seus sonhos. Apenas vá para escola, vá para aula, vá estudar. Porque é aí, esse tempo, né, que você precisa investir. A grande maioria das pessoas, infelizmente, de novo, a gente bate muito em cima dessa tecla, querem atropelar esse processo. Quando eu atropelo esse processo, eu estou fadado ao insucesso. Então, é entender isso. Gestão de pessoas, administração, visionário, empreendedorismo e técnico é a menor parte do seu tempo. Então, assim, pense no seguinte, se você vai montar um negócio, você não precisa dominar tudo, até porque não é você que vai fazer a parte operacional. Você precisa entender muito mais da parte de gestão de pessoas, da parte de visionário, que é realmente ser empreendedor, né? E menos da parte técnica. Então fica muito claro, se você está no negócio e você precisa entender, vai investir o seu tempo na parte técnica, vai estudar gestão de pessoas, vai estudar empreendedorismo, que é muito mais viável, é o que você vai realmente usar. E é isso que vai fazer você crescer, é a parte de gestão de pessoas e a parte de empreendedorismo que vai fazer você decolar, e não a parte técnica. Se a gente conversou com uma pessoa, ela queria montar um negócio, e fiz algumas perguntas para ela, o que você entende desse negócio? Eu entendo, esse é meu sonho e tal. Eu falei, mas que tamanho que esse negócio tem para você? Eu quero montar um negócio, eu quero ganhar X e tal. Eu falei, você pensa em crescer? Eu quero crescer. O que você entende de gestão de pessoas? Não entendo muito não. E de ser empreendedor? O que você entende? Não, eu sei fazer um negócio. Então, se você quer crescer, vai estudar gestão de pessoas, vai estudar empreendedorismo, tem muitas informações, tem muitos livros aí que vai ajudar você muito nessa jornada. Então, assim, a parte técnica, que é a parte operacional, que é importante sim, você saber. Vai montar um negócio, precisa entender. Como é que você vai abrir uma pizzaria? Você não entende nada de pizzaiolo, de pizza, nada da fabricação. É interessante você saber. Para que você contrate alguém, você tem que passar para a pessoa as coordenadas. Você não vai contratar uma pessoa e não vai saber o que vai falar para ela. Né? Eu não entendo nada. Então, dificilmente, você também não pode burlar isso. Você precisa entender que você tem, no mínimo, entender 10% da parte técnica daquele negócio que você vai montar. O resto é mais voltado para a parte de gestão de pessoas e empreendedorismo. Se você quer empreender, precisa passar por esse passo a passo, porque você tem que empreender, você tem que ter esse gerenciamento e a parte técnica. Quando a gente conversa com as pessoas, tá sempre claro para a pessoa a parte técnica, porque é o que ela sabe fazer, né? A maioria mesmo sempre foi funcionário, né? Ou realmente quer vender algo, quer fazer algo, quer prestar algum serviço, que tá certo, não tem problema nenhum. Eu quero prestar um serviço, tá tudo bem, desde que esteja claro para você. Porque às vezes a pessoa quer prestar um serviço, mas ela não quer simplesmente prestar um serviço, ela quer ser empreendedor. Só que para ela ser empreendedora, ela tem que passar por esse passo a passo que o Rodrigo está falando e buscar conhecimento mesmo, principalmente nos dias de hoje, nós temos a internet. O Google, né, nosso amigo Google, tem muitas informações, de repente não todas, mas tem muitas informações, tem muitos cursos online, que às vezes são cursos assim, uns valores até simbólicos, Verdade. Perto do aprendizado que você vai ter. Então hoje, né, a era de hoje, a geração que a gente vive hoje, a gente tem um grande privilégio, a gente tem muito conhecimento aí, né, nos dando, nas suas mãos, né? nas suas mãos, até gratuita, nos canais, né, que tem aí vários canais dando informações. Então, Nós somos deles. Então a gente está tendo uma grande oportunidade.
Então, realmente, buscar o conhecimento faz toda a diferença. E a clareza, tipo, não, eu só quero ser um técnico, eu só quero prestar um serviço, eu não quero saber de gerenciar pessoas, eu não gerencio nem eu, né? Eu não quero gerenciar alguém, tá tudo bem. Então, que esteja claro pra você. Então, agora, se a pessoa quer, não, eu quero empreender, então, o empreender, você tem que ter mesmo, entender sobre empreendedorismo e entender gerenciar pessoas, gerenciar uma empresa, administrar finanças, tudo envolve. Então, esse livro aqui é para isso mesmo. Então, ó, como descobrir se está diante de uma oportunidade verdadeira? Olhe em volta, pergunte-se: a empresa que tenho em mente resolve os problemas de um grande grupo de clientes? E aqui ele começa a dar algumas sugestões. A gente não vai fazer uma resenha mais aprofundada, como eu disse, né? Vai ficar um vídeo muito longo. Aqui a gente vai passar só alguns tópicos, né? Que ele aborda com mais profundidade nesses tópicos. Então, aí ele dá os tópicos, é tipo estratégias, né? O que tem na empresa, quais são as estratégias, né? Então, a primeira estratégia é organizacional. Então ele aborda bonitinho como você ser. Que é onde entra a gestão aí, né? Isso, como você se comportar. Então, aí a segunda estratégia é de gestão. Então, ele vai dando dicas do que realmente uma empresa precisa, ou os departamentos, né? Estratégia de pessoal. Então, estratégia de pessoas. Como lidar com pessoas, como lidar com os colaboradores. Pessoas. Né? Então, e aí ele dá essas dicas e ensina aqui, né? Fala o que cada um, né, faz. E ele fala aqui também, né, ele dá aqui vários exemplos, ele fez acompanhamento, como eu disse, fez acompanhamento de alguns casos que ele trabalhou, que ele ensinou, né? Então ele fala assim, realmente, como que foi, passo a passo, aonde que ele indicou a pessoa, aonde ele conduziu, a forma que ele orientou. Então, assim, é um livro que deixa assim, muito aprendizado, né? Muito, realmente, vale muito a pena. E estratégia de marketing, que é o coração, né, de uma empresa. A propaganda, realmente, ela faz uma... Muitas das pessoas erram aqui, porque eu tenho a minha empresa, mas como que é o seu marketing? Às vezes a pessoa nem entende. O que é marketing? O que é para falar? Como é que você divulga? O que divulga? E por último, estratégia de sistemas. Percebe que assim, que é uma teia de aranha, né? Assim, é uma teia, você precisa entender e cada uma delas, a importância de cada um, e realmente você precisa ver isso, esse cenário, de uma forma que você consiga administrar tudo isso e aí cada um tem a sua importância. Uma empresa de sucesso, ela não vai prosperar se você não identificar isso, não tiver esse cenário assim bem claro para você, né? Se você saber cada um desses cenários aí, qual é a importância de você ter um bom marketing, né? De você ser gerir pessoas, qual é a importância disso para a empresa, para o crescimento da empresa. Por isso que ele realmente, esse livro, ele traz assim muita informação valiosas. E no final ele fala aqui, ó, o mito do empreendedor é a sua chance de se tornar um grande empresário, mantendo os pés no chão e obtendo ótima rentabilidade. O caminho para o seu maior sonho está diante de você. Comece a trilhá-lo agora. É isso aí, realmente a gente nos demos o nosso melhor, nos esforçamos para passar assim, realmente filtrar, né? Tanta informação que nós ficamos perdidos. Onde nós vamos, que tipo Até ficou longo o vídeo, mas vale a pena. Para quem quer empreender, essas informações valem super a pena. Super a pena, realmente. Espero que você tenha aí absorvido essas informações e tenha contribuído para a sua evolução, que realmente esse é o intuito do nosso canal e realmente poder transformar vidas, fazer com que desperte, né? Ou seja, nós somos capazes sim, né, de dar passos maiores, de alcançar objetivos maiores. Né? Tem até uma frase que eu acho muito bacana, né, se não me engano é do Napoleão Hill, que ele fala que tudo que a nossa mente for capaz de imaginar, nós podemos realizar. Sim, podemos, mas precisamos de mais conhecimento. Estamos aqui para isso, para poder contribuir para a evolução sua, né? E essa realmente é a nossa missão. E deixa aqui nos comentários o que você achou aqui dessa resenha, se você tem alguma outra, leu já esse livro e tem outras opiniões para dar pra gente, compartilha aqui com a gente que vale super a pena.
deixa aí seu like e vamos mesmo compartilhar, porque tem muitas pessoas que não têm essas informações e olha, e quando a gente fala isso para as pessoas, parece que foi a descoberta do Brasil, né? Nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Então, são informações boas, então vamos aí compartilhar. Propagar, né? Vamos passar para outras pessoas. É isso aí, realmente espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Isso mesmo, até lá!